E aí galera do YouTube, boa noite. Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, esse figurão, tá bom? Para colocar um vídeo a mais aí no canal, no nosso curso de técnicas de tiro para melhora do rendimento de atiradores com arma de precisão, falando sobre a necessidade do auto-isolamento para que tenhamos bom desempenho na prática do tiro esportivo. É uma coisa que a gente vai falando assim, talvez muito atirador nunca ouviu falar disso. Mas o que é o auto-isolamento? O auto-isolamento é um exercício mental, psicológico, que consegue me desconectar do ambiente para me conectar, para me focar só no meu objetivo. O auto-isolamento é uma técnica praticada, sobretudo com atletas que ainda estão num nível intermediário, que ainda não alcançaram o profissionalismo pleno, porque esses atletas são mais suscetíveis a serem abalados mental e psicologicamente pelas coisas que estão ao seu entorno e que acabam, em consequência disso, gerando baixa produtividade ou baixo rendimento na prática esportiva. Vou dar um exemplo para vocês que a gente vê no dia a dia. O time vai jogar 2 partidas de futebol. Uma é o preparo que ela tem para o dia que ela joga em casa, tendo a sua torcida a seu favor, estando ali no campo que ela já conhece, que ela domina, que ela é acostumada a jogar nele. Outra é o preparo psicológico para a hora que ele vai jogar no campo do adversário e ter a torcida contrária, um clima que não é o mesmo que ele está habituado na sua região de origem, e que ele tem as dimensões do campo, apesar de às vezes serem as mesmas ou muito próximas, mas ele tem na altura do gramado, na forma como o gramado é preparado, diferenças que, se ele não souber compensar, implicam um rendimento que está aquém daquilo que o atleta ou que o time, no caso do esporte coletivo como futebol, pode conseguir alcançar. Isso é comum a todos os esportes. Então é feito um trabalho e o atleta pode fazer esse trabalho consigo mesmo, por isso que chama auto-isolamento, em que ele procure de forma muito plural e muito intensa se desvencilhar das coisas principalmente que atuam sobre o seu psicológico de forma negativa. E ele começa a ter espontaneidade natural e induzida para que os seus níveis de relaxamento, de concentração, não sofram interferência por causa do ambiente que ele é de alguma forma agressivo ou hostil, por não serem aqueles nos quais ele se sente plenamente à vontade. O atleta no auto-isolamento, ele não pode eliminar a parte física, mas ele pode eliminar a parte mental. Há inclusive esportes, não sei se vocês sabem disso, que eles privam o atleta de saber do resultado do seu oponente até que ele faça a sua prova, para que aquilo não venha a abatê-lo. Isso pode acontecer em 2 vias. Excesso de autoconfiança, de saber que o seu adversário não foi bem. E nessa autoconfiança ele cometer deslizes que lhe são prejudiciais. E falta de confiança, sabendo que o adversário foi muito bem, pelo receio de não conseguir bater a meta. Então, o ideal para cada um de nós no tiro esportivo, por exemplo, é chegarmos ali e nos isolarmos.
É claro que todo mundo entende que não é um aspecto do relacionamento, mas nos isolarmos na hora da nossa prova das coisas que nos prejudicam. Seja do ambiente, seja das pessoas que competem conosco, seja do barulho, porque acontece muito, né? Há uma coisa interessante, não sei se vocês já observaram em Olimpíadas, tem certo momento, por exemplo, os corredores que fazem salto em distância. Normalmente eles pedem que a plateia comece a aplaudir numa certa cadência, porque aquela cadência, como acontecia com os remadores das galhas antigas, ela induz a performance dele a ser elevada. Aquilo funciona como um apoio rítmico à sua performance. Já há outros em que eles pedem silêncio à plateia. Os arremessadores de peso normalmente pedem silêncio. Outros mais olham para a plateia, solicita que haja silêncio. Os corredores, para vocês terem ideia, o juiz das provas dos velocistas, eles não costumam dar partida antes que quem está ali assistindo silencie, para que eles então estejam isolados ali em relação ao som também e possam propiciar a eles mesmos a melhor performance que eles conseguem alcançar naquela modalidade já tão treinada. Então isso é um trabalho que cada um de nós precisa de fazer e de trabalhar. E você tem que trabalhar isso em você e eu em mim. Porque há coisas que nos prejudicam, sim. Há coisas que nos atrapalham, sim. Eu lembro aqui, só encerrando aqui, de uma situação de um campeonato que nós fomos participar, que tinha um rapaz lá que era o bicho-papão da região. E eu me lembro que os companheiros chegaram em mim: ih, companheiro, olha lá, rapaz, o cara, olha lá a arma do cara. Ninguém, não tem para nós, mas não é dele, é dele. E nós já começamos a ficar naquela. Eu falei: não, na hora que for eu, não vou deixar isso me prejudicar. Não deixei, mas não tive pontuação para bater ele. Mas sabe o que aconteceu? Uma menina que estava lá com a gente, uma representante feminina do nosso grupo, que não conhecia ele, não sabia quem era ele, da fama dele, era o segundo campeonato dela, ela foi lá e bateu ele na pontuação. Era que menos era de se esperar, mas ela fez. Todo mundo se abalou, ela não. Então você precisa de trabalhar estas coisas. A hora do esporte, a hora do esporte, tudo mais vai embora. Aquele momento é você, sua arma, o alvo, seus resultados, sua performance, seu objetivo. Depois você se centra novamente. E isso é alcançado à medida que a gente vai amadurecendo. Por isso que eu falei lá no início que normalmente isso é praticado com atletas de nível intermediário, que quando chega a profissionalizar ou a ser grande, ele já está amadurecido nisso, mas isso precisa ser trabalhado conosco até o momento em que você vê você mesmo como o maior adversário e o entorno deixa de, pelo menos diretamente, te prejudicar. O auto-isolamento é muito útil também em momentos de crises inesperadas. Você chega no ambiente de tiro e é acometido por um problema que você não esperava ali. Eu quero crer que todos vocês sabem que a primeira medalha do Brasil em Olimpíada foi no tiro esportivo. E que a equipe brasileira que foi defender essa medalha lá, eles tiveram as suas armas desaparecidas. Há alguns jornalistas que dizem que até que foram roubadas, mas as armas da equipe sumiram. E eles estavam ali para defender o Brasil e de repente não tinham mais armas. Você imagina bem o psicológico de cada um se eles não soubessem se auto-isolar. Parar e pensar: puxa, e agora roubaram a nossa arma? Não, é um absurdo, eu estou em outro país, por que isso aconteceu? O que eles fizeram? Por certo se aborreceram, mas isolaram o problema, mantiveram o foco, conseguiram armas emprestadas e foram medalhistas. Porque conseguiram superar, isolando a situação que eles eram desfavorável, desconfortável, para manter o foco na prova e na capacitação
que anos e anos de treinamento eles haviam adquirido. O auto-isolamento ele é perfeito para o desempenho do atleta e para que a prova replique aquilo que ele consegue quando ele está apenas nos treinamentos. Nós temos que nos aperfeiçoar muito nisso. Quando a gente foca e se auto-isola, clinicamente é comprovado que as sinapses se multiplicam no cérebro. O que é a sinapse? É a interligação dos neurônios que fazem o cérebro, entre aspas, refrigerar e funcionar bem. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo de um momento que as sinapses estão acontecendo com você. Você desliga de tudo. Você entra para jogar uma peladinha, uma partidinha de futebol. Quando você está lá jogando, você não lembra da conta. Às vezes você esquece até do horário. Não, eu tinha que parar 4 horas, que eu tinha que pegar minha mulher. Você esquece. Porque você se auto-isolou, desconcentrou de tudo para concentrar só no esporte, no objetivo do esporte. Aquilo te traz um bem-estar que naquele momento parece que você não tem problema na vida. Parece que você não tem dificuldade nenhuma na vida. Por quê? Porque você se auto-isolou com um foco esportivo. Isso precisa ser aplicado ao tiro também. Então busque se desvincular na hora do disparo de tudo que te é prejudicial. Isso te trará excelentes resultados. Ok? Valeu, pessoal. Obrigado.